Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do melhor podcast da internet, o Preto e Azul. Para você que está chegando por aqui agora, seja bem-vindo novamente. Meu nome é Felipe, eu sou psicólogo e no episódio de hoje eu vou trazer fatos e curiosidades sobre um dos melhores, ou na verdade, uma das melhores franquias de comédia, se não a melhor franquia de comédia da história de cinema, pelo menos na minha concepção. E eu vou falar hoje sobre os filmes do Ace Ventura. Talvez você que tenha nascido nos anos 2000 não faça a mínima ideia sobre o que eu estou falando, mas caso você não conheça essa franquia de filmes estrelada pelo maravilhoso Jim Carrey, que infelizmente hoje, em 2023, já não faz mais tanto sucesso, já não está mais na mídia como estava antes, mas fica por aqui porque vai valer muito a pena e eu vou provar para você que essa franquia, né, de filmes de comédia é uma das melhores de todos os tempos. Afinal de contas, Jim Carrey quase nunca erra. Nesse episódio eu vou falar sobre os dois únicos filmes lançados sobre, né, na verdade, do Ace Ventura, sendo o primeiro filme, né, do Ace Ventura, Detetive de Animais, no Brasil. Esse é o título. Ele foi lançado originalmente em 1994. E se você é brasileiro, não tem como você, em algum momento da sua vida, caso você estivesse vivo ali no final dos anos 90 e no início dos anos 2000, não ter topado em algum momento com esse filme sendo exibido na TV, principalmente na tela da Globo, que foi praticamente a emissora que mais exibiu esse filme, se não é a única emissora brasileira que exibiu esse filme. Como eu já falei, o filme foi lançado em 1994 e como eu já falei também, hoje em dia, infelizmente, o Jim Carrey ele não tá mais tão assim alta, os filmes dele não fazem mais tanto sucesso e ele também não vem participando de tantos filmes assim, mas ali nos anos 90 ele era o rei da comédia, um dos reis da comédia, na verdade. Era praticamente lançado um filme por ano dele. Jim Carrey, ele é um comediante, ele é canadense. E ele assim teve o seu estrelato mundial ali nos anos 90, que como eu disse, ele fez muitos filmes incríveis, como Mentiroso e outros grandes filmes. Ali dos anos 90 foi realmente assim o ano dele, né? A década dele, porque ele trabalhou demais. E os dois filmes do Ace Ventura foram lançados nessa época. O primeiro filme ele foi um sucesso instantâneo. Assim que ele foi lançado no nos cinemas dos Estados Unidos, ele já se tornou assim, um sucesso de bilheteria estrondoso, ainda mais levando-se em consideração que ali nos anos 90 foi o auge absoluto do Jim Carrey enquanto artista, porque o Jim Carrey ele é, né, na verdade, originalmente um stand-up comedy. Como é que eu posso explicar isso? Ele fazia aquelas comédias, tipo aqui, que aqui no Brasil quem faz muito bem, na verdade, é o Igor Guimarães, caso você conheça. Caso você não conheça, é só procurar na internet, no YouTube ou no Instagram e você vai encontrar o Igor Guimarães. E ele fazia aquilo, aquele tipo de comédia, e ele ficou muito famoso por causa disso, ficando famoso lá nos Estados Unidos, e aí ele então entrou no cinema, né, com filmes de grande sucesso na época. Então, o primeiro filme do Ace Ventura, de 94, ele foi dirigido pelo o Tom Shadyac, na época, né, o que é bem interessante. E foi, ou não, né, na verdade, assim, vai que tu não acha que o Tom Shadyac é um grande diretor. Na verdade, ele não é um diretor tão conhecido aqui no Brasil. Mas esse papel de Ace Ventura, ele consolidou na época o Jim Carrey como um gênio da comédia, já que a comédia ela vinha, embora tivesse muitos filmes, não tinha ninguém que fizesse aquele tipo de humor que ele faz, que é mais conhecido como humor físico, né? Ele faz aquelas caretas, aquelas caras e coisa e tal. Então ele estava praticamente assim nadando sozinho naquele rio e faturando muito dinheiro. E o Ace Ventura transformou ele em estrela do cinema imediata e ele vem colhendo os frutos até hoje disso. E como eu disse, o Ace Ventura ele é um detetive de animais e o primeiro filme ele gira em torno do desaparecimento de um mascote de um time de futebol americano nos Estados Unidos, que era um golfinho. Então o Ace Ventura, é contratado para encontrar esse golfinho, para saber quem roubou
o mascote, já que ele era a maior estrela na época vamos dizer assim, do jogo era ele. As pessoas iam ver o jogo mais por causa do mascote do que mesmo pelo jogo. E quando ele desaparece, o Ace então entra na parada. E o que é muito interessante é que, na verdade, muito legal, é que na época a cena introdutória do Ace Ventura é maravilhosa, porque ele tá caçando um pombo, né? Tem uma recompensa milionária por um pombo desaparecido, e ele quase pega esse pombo durante um jogo, e é bem interessante, assim, é uma das melhores cenas introdutórias que eu já vi em filmes de comédia e é maravilhoso até hoje. Obviamente, por se tratar de um filme de comédia na época, pouco dinheiro, e também não pelo Ace Ventura, né, mas pelo Jim Carrey não ter experiências no cinema sólidas, não ser um ator de sucesso, porque como eu disse, ele era um comediante e trabalhava com outro tipo de coisa. Pouco dinheiro foi investido para fazer esse primeiro filme, e como o filme ele se tornou um sucesso imediato, ele superou todas as expectativas que se tinha na época, e ele faturou em 1994 107 milhões de dólares, o que era um absurdo para a época, se tratando, não, porque se tratava não apenas de um filme de comédia assim bem pastelão, bem exagerado, mas também se tratando de um ator desconhecido, né? Ninguém sabia quem o Jim Carrey era, ou quase não se sabia, embora ele tivesse grande sucesso nos Estados Unidos, mas ele tinha sucesso em uma área totalmente diferente. Um fato bastante curioso é que inicialmente o Ace Ventura ele foi criado para ser uma série de TV e não para ir para o cinema, mas os criadores do personagem acabaram desistindo e transformando ele, na verdade, levando ele para as telas do cinema, e foi uma das decisões mais acertadas. E obviamente, como o filme fez um sucesso estrondoso e acima do esperado, uma sequência foi encomendada em 1995. Já estreava o segundo filme do Ace Ventura, que eu vou falar mais um pouquinho para frente. Mas o que é interessante também é que o Jim Carrey tem uma questão que aconteceu inclusive por causa do Ace Ventura 2, que é depois que ele fez o Ace Ventura 2, ele desistiu de fazer sequências. Então você vai perceber, se você for dar uma olhada na filmografia do Jim Carrey, né, em todos os filmes que ele fez dos anos 90 para cá, e que independente do sucesso do filme dele, né, do filme que ele participa, ele nunca faz uma sequência do filme. Então ele nunca faz um segundo filme. E isso vem muito por causa da sequência desse filme, do Ace Ventura, que é o Ace Ventura 2. Outro fato bastante curioso também é que uma grande estrela de televisão da época, lá nos Estados Unidos, participou desse filme, que foi a Courtney Cox. Pode ser que, assim, se você tem menos de 30 anos, obviamente você não vai ligar o nome à pessoa, a não ser que você seja muito ligado em filmes de terror, mas a Courtney Cox, ela é a Mônica do seriado Friends. O seriado Friends, ele estreia ali no final, na verdade em 1994, quando o filme ele é lançado, né? Então ela está sendo um sucesso na TV, um sucesso também no cinema. E esse foi um dos grandes trabalhos, assim, dele, um dos primeiros trabalhos de grande relevância. Então é muito interessante porque a gente vê duas estrelas em ascensão da época, tanto o Jim Carrey quanto a Courtney Cox, trabalhando juntos, né? Coisa que não aconteceu vamos dizer assim, nos anos seguintes. E como eu disse, o Jim Carrey, ele era um comediante, ele é aquele comediante muito físico, ele faz muitas caretas, ele usa muito o corpo dele para se expressar, e ele usa isso em todos os filmes dele, e ele leva isso, né, essa característica dele para todos os filmes. E na época, o filme, ele foi, embora ele tenha sido um sucesso imediato no mundo inteiro, tenha faturado milhões de dólares, ele teve críticas mistas, assim, parte da crítica especializada de cinema adorou o filme, parte da crítica detonou o filme por causa do exagero exatamente dele. Acharam que a atuação dele era muito exagerada, que o filme é muito exagerado, que ele passava do tom. Então, embora o Jim Carrey tivesse uma fase extraordinária, mas ele não se livrou de críticas, mas essas críticas acabaram não sendo decisivas para uma continuação ou para o sucesso do filme. O filme ele fez tanto sucesso na época que ele, assim, ele abriu um leque variado de opções
para se lucrar com o filme. Ele não lucrou apenas dentro do cinema, mas ele lucrou também fora do cinema. Fantasias de Halloween, principalmente, foram criadas e foram muito vendidas do personagem, né, do Ace Ventura, além de outros produtos exclusivos na época, mostrando o poder, né, do filme e quão popular ele foi. O sucesso do filme ele foi tamanho que no mesmo ano foi criada uma série de TV, só que não uma série de TV como eles planejavam, com assim, atores reais. Foi criada uma série que foi em desenho, que inclusive era maravilhosa, que foi exibida aqui no Brasil pelo SBT na época, e que era muito, muito boa, um dos melhores, assim, é, desenhos da época, né? Era muito divertido, inclusive eu recomendo, se você puder e quiser caçar é, essa série, né, animada, esse desenho que faz parte desse universo, porque você não vai se arrepender. Então, você acha aí Billy Glues, você consegue achar e vai valer muito a pena, tanto os filmes quanto o desenho. E para se criar o personagem Ace Ventura, os criadores eles se inspiraram em detetives famosos da cultura pop na época, como Sherlock Holmes. E o filme ele fez tanto sucesso que em 1994 Jim Carrey passou de um ator praticamente desconhecido para um dos atores mais bem pagos de Hollywood na época. Então ele era um dos atores que estava ganhando mais dinheiro nessa época, né, nos anos 90, e continuou isso até, vamos dizer assim, metade dos anos 2000. Ele era muito popular, na verdade menos da metade dos anos 2000, porque ali depois de 2005 ele acaba desaparecendo um pouco da mídia. E como eu disse, o orçamento do filme ele foi limitado na época. O filme ele custou 15 milhões de dólares para ser produzido. E como eu já falei lá atrás, ele teve um faturamento de mais de 100 milhões de dólares. E como já é comum nesses produtos, na verdade, muito populares da cultura pop, quando o filme assim, se tornou um fenômeno mundial, ele teve influência principalmente nos Estados Unidos, né, que é o país de origem do filme, e lá nos Estados Unidos fez com que surgisse, na verdade, mais interesse em pessoas trabalharem com e como detetives de animais e de casos de animais desaparecidos. Então, acabou se tornando assim, muito popular fazer esse tipo de investigação lá nos Estados Unidos, popular e rentável, obviamente. E até hoje, o Ace Ventura é considerado um dos melhores papéis da carreira do Jim Carrey, mas é, baseado em entrevistas que ele dá até hoje, parece que ele não curte muito o papel que ele fez, né? Ele não nega, mas ele também não fala muito sobre. É importante ressaltar que todo o filme, esse primeiro filme do Ace Ventura, ele se passa na cidade de Miami, nos Estados Unidos. E aí, obviamente, como é comum toda vez que uma coisa estoura, assim como o filme, né? Como quando a coisa faz muito sucesso, acabam vindo cópias. E depois grande sucesso do primeiro filme do Ace Ventura, vários outros filmes de comédia relacionados a detetives surgiram na época. E não só para o cinema, mas também produtos para a televisão, né? Copiando e surfando nessa onda na onda, né, que acontece aqui, da época desse filme, que fez também com que as coisas se saturassem bastante, né, ficasse assim enjoativo, porque acabou tendo muita coisa relacionada. Muitos detetives engraçadinhos, cheio de piada no cinema e na TV, e aí acaba saturando, enjoando mesmo. E uma das coisas mais incríveis é que, como ele é um detetive de animais, ele é um amante de animais, obviamente ele ia ter como seu parceiro um animal. Então, o parceiro de investigação do Ace Ventura é nada mais, nada menos do que um macaquinho. Um desses macaquinhos, que inclusive é um macaquinho brasileiro, se eu não me engano, a espécie do macaco. Ela é bem comum aqui no Brasil. Eu não sei, obviamente, a espécie, porque eu não sou biólogo, eu sou psicólogo, mas é um macaquinho que a gente vê direto assim, na televisão. E ele é brasileiro e a gente encontra ele em todos os locais onde tem floresta aqui no Brasil. O filme ele foi utilizado e o personagem foi utilizado como uma forma de criticar a exploração dos animais e a forma como os animais eram vistos, já que o Ace Ventura ele é um defensor dos animais. Então, sempre quando tiver um animal sendo maltratado, ele vai estar lá para salvar o animal. Ele é tipo um justiceiro dos animais, muito mais do que um detetive. E essa é uma das mensagens ocultas, usando do humor para fazer uma crítica
E aí, como eu disse, houve uma sequência que, pra mim, a sequência ela é melhor do que o primeiro filme. É muito bom, assim, essa sequência do filme, enquanto o primeiro filme ele passou assim exaustivamente na Globo, essa sequência, Ace Ventura 2, ele foi exibido no SBT. Então, o que é bem interessante, né? O primeiro sempre sendo exibido na Globo e o segundo foi exibido no SBT, mas foi exibido muito. Assim, se você estava vivo, como eu disse ali no finalzinho dos anos 90 e no início dos anos 2000, toda vez que você ligava na Globo ou no SBT, estava passando um desses dois filmes. O SBT passou demais. E eu adoro. O segundo filme é muito bom, assim, é extraordinário. E agora vamos para a curiosidade sobre o segundo filme, com o título de Ace Ventura Quando a Natureza Chama. O filme foi lançado em 1995, sendo a sequência do primeiro filme. É muito interessante, na verdade, relevante informar também que o primeiro filme ele fez tanto sucesso que foi lançado esse segundo filme, também foi lançado a série, né, animado, o desenho animado, e também foi lançado na verdade, um novo filme, um terceiro filme, uma sequência, mas só que foi direto para DVD. Como eu disse, né, o Jim Carrey, depois do lançamento desse segundo filme do Ace Ventura, ele decidiu não fazer mais sequência de seus filmes, e obviamente o terceiro filme, que foi direto para DVD na época, ele não foi estrelado pelo Jim Carrey, e ninguém sabe da existência desse filme. Eu não sei nem o nome desse filme, só sei que ele existe, e caso você saiba aí qual o nome desse filme, deixa aqui nos comentários. Se você estiver escutando pelo Spotify, tem um abinho de comentários, deixa aqui o nome dele, porque eu não faço a mínima ideia de qual o nome dessa sequência em DVD, né? Assim como o primeiro filme, o segundo ele teve críticas mistas e as principais críticas foram que eles não o segundo filme não superou as expectativas dos críticos, eles esperavam algo que fosse melhor ou tão bom quanto o primeiro. Na minha opinião, como eu já disse, o segundo filme ele é muito melhor do que o primeiro. Mas eles não gostaram, eles acharam que ficou abaixo do. Eles não, não todos eles, né? Mas alguns acharam que ficou abaixo da qualidade do primeiro filme. E aí ele teve críticas eu ia dizer místicas, minha gente, mistas, mas não atrapalhou em nada assim o filme. O filme continua sendo extraordinário. Isso, obviamente, resvalou ali, arranhou o segundo filme, embora tenha tido críticas, né? Os críticos, afinal de contas, os críticos servem para isso, né? Para criticar, apontar coisas no filme. O segundo filme, ele foi um sucesso maior do que o primeiro, enquanto o primeiro filme, ele arrecada um pouco mais de 100 milhões de dólares, o segundo filme arrecadou 212 milhões de dólares quando comparado. Então a gente não pode chamar isso de fracasso, né, minha gente? E nem tem como, porque o filme é maravilhoso. Então ele foi maravilhoso em todo ele. É maravilhoso no cinema, que arrecadou 212 milhões de dólares, mais de 100 milhões de dólares a mais do que o primeiro. E ele é maravilhoso quando a gente assiste na TV em qualquer lugar. Vá e assista. Assista porque vale muito a pena. E essa história central, né, desse filme, ela fala sobre enquanto no primeiro filme a gente tem o desaparecimento de um golfinho em Miami, nos Estados Unidos, o segundo filme trata do desaparecimento de um morcego de uma tribo lá, que o morcego é como se fosse um morcego mágico para a tribo. Eles veneram esse morcego e ele vai para a África em busca desse morcego desaparecido. E as filmagens dessa sequência ela ocorreu nos Estados Unidos, nos estados da Carolina do Sul e Nevada, e algumas filmagens também foram realizadas na África, já que praticamente todo o filme se passa na África. E uma das melhores cenas do filme, que assim é tida até hoje, né, dos dois filmes, da sequência, tanto do primeiro de 94 quanto de 95, é a cena do rinoceronte. Eu não vou aqui dar detalhes para não estragar a experiência de quem não assistiu o filme ainda. Vai lá e assiste e espera a cena do rinoceronte, porque ela é maravilhosa. A cena do rinoceronte acontece no segundo filme. E para você que já assistiu esse filme, assim como eu, sabe que a cena do rinoceronte ela é icônica. Assim como no primeiro filme foi usado da comédia para fazer críticas sociais, enquanto no primeiro filme falava-se sobre a exploração dos animais
principalmente assim nos parques aquáticos dos Estados Unidos. O segundo filme ele tem como tema, né, a conservação e o ambientalismo, porque trata desse tipo de coisa. Então é muito legal, né, ver que usa-se, né, os artifícios que podem ser utilizados para falar de coisas sérias, usando da comédia do Jim Carrey para falar sobre questões ambientais, direitos dos animais. E o que é interessante é que no segundo filme é onde nós vemos a maior quantidade de improvisação. Então, muitas das cenas e das falas do Ace Ventura no segundo filme foram improvisadas pelo Jim Carrey, em que ele se sentia mais confortável no papel, já que ele tinha vindo do primeiro, né? E uma coisa, enquanto que o primeiro lança o Jim Carrey para o estrelato, torna ele um dos atores mais bem pagos de Hollywood ali na época, o filme de 95 vem para consolidar de vez ele como sendo um gênio da comédia. Então fixa ele ali como um gênio da comédia do cinema. E depois disso ele passa a fazer, como eu já disse antes, praticamente um filme por ano. E são todos assim grandes sucessos. Ele só vai começar a ter pequenos fracassos ali no início dos anos 2000. E é isso, minha gente. Esses foram alguns dos fatos, né, relacionados ao filme Ace Ventura. Ele é um clássico do cinema e também um clássico da televisão brasileira, um clássico dos anos 90. O primeiro, como eu disse, foi sempre transmitido na Globo, o segundo sempre no SBT. Tornou-se, sem dúvida nenhuma, para crianças ali dos anos 90 e do início dos anos 2000, aquele comfort movie, aquele filme bom, assim, maravilhoso, que a gente assiste tranquilamente, porque sabe que na hora que a gente ligava a TV, porque era numa época, né, obviamente que as pessoas assistiam TV e TV aberta, né, não ligava a TV para assistir Netflix, hoje, o que hoje é quase impensável, né, mas na época era uma das diversões que nós tínhamos. E toda vez que a gente ligava e via que estava passando ali o Ace Ventura, a gente sabia que iríamos ter pelo menos assim uma hora de boas gargalhadas de um filme extraordinário. É uma das melhores comédias de todos os tempos. Dê uma chance, procure no Globes ou em qualquer plataforma que você tem, às vezes está aí disponível em algum lugar. Se não tiver, você acha facilmente, vale muito a pena. São dois filmes maravilhosos. Também, se você tiver interesse, tiver tempo, procura o desenho, porque o desenho também é muito bom, vale muito a pena. Também conheça toda a filmografia do Jim Carrey. E aproveitando que você já está por aqui também, não sai desse episódio, na verdade não sai aqui da página, caso você esteja ouvindo pelo Spotify, e procura aqui algum outro episódio, porque eu tenho certeza que aqui você vai encontrar vários outros episódios no preto e azul, nesse podcast maravilhoso, que vai te interessar. Tem mais de 50 episódios sobre 50 produtos da cultura pop diferentes, que você vai encontrar algum que te agrade. Então vai procurar, vai ouvir, vai ficar por dentro, até mesmo dar a chance de conhecer coisas novas, coisas que você não conhece. E uma coisa bastante interessante, eu uso muito a palavra interessante, é um vício de linguagem, meu Jesus. É uma coisa que eu tenho que dizer, né, que tem que deixar claro mais uma vez que eu sou psicólogo. Então aqui, além de trazer fatos e curiosidades sobre produtos da cultura pop, eu também faço análises psicológicas de casos e de crimes reais, de serial killers. Então eu tenho aqui, já tem disponíveis alguns episódios, mais de, acho que 5 episódios, onde eu conto, narro todo o crime dos serial killers e depois faço uma análise psicológica dos casos. Então, se você gosta desse tipo de procura aqui porque já tem disponível, tem vários disponíveis, então conta a história bem direitinho, eu narro tudo, depois faço uma análise psicológica do caso. Você vai adorar. Não esquece também de compartilhar esse episódio com os seus amigos, que esse episódio aqui do Ace Ventura com seus amigos e também qualquer outro episódio que tem aqui disponível, com alguém que você acha que vá se interessar sobre o tema. Não esquece de ouvir, como eu já disse, os outros episódios que tem disponíveis aqui. E a gente se vê em um próximo episódio. Valeu, falou!